justo agora teve que parar. Putz, o que a gente vai fazer agora? Rapaz, eu nem sei. Você já testou a fonte? Não, Essa ali? eu acho que... Tensão tem. Eu acho que o problema deve estar no motor. Então vamos abrir pra ver. Ah, desse tipo de motor eu já vi no Uninove. Estudei ele na sala. É um motor de corrente contínua. Mas o motor de corrente contínua, como é que funciona isso aí? Da onde que surgiu essa ideia de fazer um negócio desse? Bom, vamos dar uma olhada no meu computador pra gente ver como é que ele funciona. Vamos lá então. Agora vamos conhecer os principais homens que influenciaram diretamente na evolução dos motores elétricos de corrente contínua. Estes, por sua vez, aprenderam, descobriram e aprimoraram seus conhecimentos na prática da construção e aplicação dos motores DC em nosso dia a dia. Da simples observação há mais de 2000 anos até a aplicação, ganhamos e aprendemos muito com essas pessoas dedicadas e comprometidas com o desenvolvimento. Seguimos então. Veja, por exemplo, como o grego Tales, que verificou que ao atritar uma peça de âmbar com um pano, esta adquiria a propriedade de atrair corpos leves, como pelos, penas, cinzas e demais objetos. Podemos acreditar que essa experiência foi crucial para identificar o primeiro momento da eletricidade estática, algo muito importante na área dos motores elétricos. Outra observação muito importante foi realizada por Christian Ørsted, que utilizou uma bússola próximo a um fio condutor. Foi verificado que no momento em que havia corrente elétrica sendo transportada por esse fio, havia uma interferência e influência na bússola, cuja sua agulha tendia a ser repelida por esse fio. Foi constatado e identificado, então, que a corrente elétrica era capaz de gerar um campo magnético que poderia induzir em coisas ou materiais que estivessem próximos. Uma excelente observação que, sem dúvida, ajudou muito na construção dos motores elétricos. Outra descoberta muito importante na área dos motores elétricos é o eletroímã, que foi descoberto pelo inglês William Sturgeon. William verificou que ao enrolar um fio condutor em uma bobina de metal, esta, por sua vez, sendo implementada uma pequena corrente elétrica, verificou-se que a bobina se transformava em um ímã, atraindo pequenos pedaços de metais. Desta forma, podemos concluir que deu início e temos aí o primeiro indício do eletroímã, uma peça fundamental que também constitui os motores elétricos de hoje. Não podemos deixar de citar uma experiência muito interessante realizada por Michael Faraday em 1821. Ele utilizou um ímã permanente que foi imerso no mercúrio, por sua vez um excelente condutor. Este ímã, preso a um fio condutor, foi submetido a uma pequena corrente elétrica, causando um campo magnético no mercúrio, que interagiu com o campo magnético do ímã permanente. Essas interações permitiram que fosse observado um pequeno movimento circular em volta do próprio ímã, dando uma excelente amostra do poder do campo magnético em gerar um movimento, submetido a uma corrente elétrica em conjunto com o ímã permanente, tendo uma repulsão e uma atração,
permanente. Não podemos deixar de citar uma experiência realizada por von Jacob em 1838, do qual utilizou um modelo de motor DC alimentado por baterias que conseguiu impulsionar um bote contendo 14 pessoas. Este bote conseguiu se deslocar em uma velocidade média de 5 km por hora, demonstrando uma aplicação que no futuro seria aprimorada e utilizada em modelos maiores, em outros tipos de mecanismos. Não podemos deixar de citar que von Siemens, em 1886, inventou o primeiro gerador de corrente contínua. Esse gerador é muito semelhante ao motor didático que apresentamos nesse projeto. Neste caso, está sendo convertido energia elétrica em energia mecânica. Bom, agora que essa parte, que é parte da história eu já sei, como é que funciona realmente um motor de corrente contínua? Como que ele é composto? Quais são as peças dele? Bom, as peças principais dele são duas. Ele é composto por um estator. O estator é composto de uma estrutura ferromagnética com polos salientes aos quais são enroladas bobinas que formam o campo, ou de um ímã permanente. Este eletroímã produz o fluxo interceptado pela armadura. Em um motor, a corrente para o campo é fornecida pela mesma fonte que alimenta a armadura, constituído de umas poucas espiras de fio grosso para o campo em série ou muitas espiras de fio fino para o campo em paralelo. E a outra parte que compõe ele é chamada de armadura. A armadura é um eletroímã dotado de um núcleo constituído de várias camadas de lâminas de aço, fornecendo uma faixa de baixa resistência magnética entre os polos. As lâminas servem para reduzir as correntes parasitas no núcleo, correntes essas designadas como correntes de Foucault, e o aço escolhido é destinado a produzir uma baixa perda por histerese. A armadura contém em sua superfície enrolamentos que são alimentados por um sistema mecânico de comutação. Os enrolamentos da armadura compreendem bobinas de N espiras. Os dois lados de cada enrolamento são inseridos em ranhuras com espaçamento igual ao da distância entre os dois polos do estator, de modo que quando os condutores de um lado estão sob o polo norte, os condutores do outro devem estar sobre o polo sul. As bobinas são conectadas em série através das lâminas do comutador, com o fim da última conectado ao início da primeira, de modo que o enrolamento não tenha um ponto específico e sim siga uma sequência lógica. Se eu não estou enganado, tem uma parte desse motor que chama escova, né? Sim, e ela trabalha em conjunto com o comutador. As escovas são conectores de grafite fixos montados sobre molas que permitem que eles deslizem sobre o coletor no eixo do rotor. Assim, as escovas servem de contato entre os enrolamentos do rotor e a fonte de alimentação. O computador é constituído por segmentos de cobre com um par de segmentos para cada enrolamento do rotor. Cada segmento do computador é isolado dos demais por meio de lâminas de mica, material com alto grau de isolação elétrica. Os segmentos são montados em torno do eixo da armadura e são isolados do eixo e do ferro da armadura. No estator do motor são montadas as duas escovas fixas que permitem contatos com os segmentos opostos do computador. Até que o funcionamento desse motor de corrente contínua é muito simples. Você tem um campo estator fixo que interage com um campo variável gerado continuamente na armadura. Cara, sinceramente, ainda não entendi. Fica tranquilo que você vai entender. Eu tenho um experimento que eu fiz na Uninove, que ele está aqui e a gente vai entender direitinho como é que ele funciona. Como podemos ver nesta figura, o funcionamento de um motor de corrente contínua básico é mostrado em 4 etapas. Dito de forma muito simples, um motor de corrente contínua roda como resultado de dois campos magnéticos que interagem um com o outro. A armadura de um motor de corrente contínua funciona como um eletroímã quando a corrente flui através das suas bobinas. Uma vez que a armadura esteja localizada dentro do campo magnético dos polos do estator, estes dois campos magnéticos interagem entre si. O campo da bobina é atraído e repelido pelo campo do estator. Uma vez que a corrente passa através da bobina na direção das setas indicadas na figura, o polo norte da armadura fica do lado direito e o polo sul da armadura fica do lado esquerdo, como mostrado na etapa A da figura.
É claro que como a bobina da armadura gira, esses polos magnéticos giram junto com ela. Agora, como mostrado nas ilustrações, o polo norte da armadura é repelido do polo norte do campo do estator e é atraído para a esquerda pelo polo sul do campo do estator. Da mesma forma, o polo sul da armadura é repelido do polo sul do campo do estator e é atraído para a direita pelo polo norte do campo do estator. Esta ação faz com que a armadura gire em sentido anti-horário, como mostrado no item B. Depois que a armadura se afastou longe o suficiente para que seu polo norte coincida com o polo sul do campo do estator e vice-versa, a bobina estará alinhada com o campo e as escovas avançam para o próximo segmento do comutador. Isto muda a direção do fluxo de corrente através da bobina da armadura, invertendo a polaridade do campo gerado pela bobina, como mostrado no item D. Os campos magnéticos novamente se repelem e se atraem, e a armadura continua a girar. Olá a todos, meu nome é Reginaldo, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica. O objetivo aqui hoje é apresentar os motores de corrente contínua e a evolução do motor simples para o motor completo. Primeiro eu vou começar com o motor completo. Aqui nós temos um motor constituído de um rotor, estator, escova e 2 mancal. O mancal lado A ele é composto de um alojamento onde é acomodado o eixo do rotor e o rolamento de esferas. No mancal lado B, nós temos um suporte isolado com escovas. Vou tirar a escova aqui para vocês observarem. Essa aqui é as escovas que dão contato no rotor. O rotor é um eixo com um corpo cilíndrico segmentado de metal, silício, e entre os canais desse metal de silício existe um particionamento de grupos de bobinas segmentado e esquematizado entre eles. Como assim? O esquema será da seguinte forma. Aqui eu tenho 2 grupos de escova. A bobina que está desse lado e a bobina que está do lado direito e a bobina que está do lado esquerdo, elas têm que estar na mesma posição da entrada de energia das escovas. Pois bem, quando se aplica uma tensão nas terminações das escovas, essas terminações das escovas vão conduzir a corrente elétrica através dos pares de bobina. Esses pares de bobina vão se tornar um eletroímã e vão interagir com o campo magnético do ímã permanente. Nesse momento, vai existir uma interação e um momento de atração e repulsão entre o ímã permanente e o eletroímã. Nesse momento, vai ter um momento de energia potencial, em que o rotor vai começar a querer produzir movimento, e quando esse campo magnético aumentar e o rotor tiver a mesma frequência de campo magnético, vai se obter o giro, ou o momento, ou a força eletromotriz. Eu vou montar o motor aqui para a gente ver o funcionamento dele. Terminamos de montar as 2 escovas aqui no rotor. Agora eu vou aplicar o ímã do estator. Aqui nós temos 3 ímãs permanentes e eles estão montados na seguinte sequência: norte, sul e norte. A gente vai utilizar somente um lado do corpo do estator
para poder fazer a demonstração do funcionamento desse motor completo. Okay. O motor está montado e agora nós iremos realizar os testes. Observe que o motor ele funciona e interage mesmo com metade do seu estator. Isso devido à corrente elétrica e à disposição em que está montado os ímãs permanentes na carcaça do estator. Agora eu vou dar uma reversão para mostrar para vocês que a construção dos ímãs aqui no estator, ela não só permite o funcionamento somente no sentido horário, mas também no sentido anti-horário. Vamos lá, vou fazer o acionamento do sentido anti-horário. Ok. Aqui, o que está acontecendo nesse exato momento, como eu disse anteriormente, eu estou aplicando uma tensão nos terminais das escovas coletoras. A corrente elétrica está fluindo através do par ordenado de bobinas. Nesse momento, o nosso rotor ele, está sendo induzido, se transformando assim no eletroímã, e a interação do ímã permanente instalado no corpo do estator está interagindo com o eletroímã, que é o nosso rotor. Bom, eu acho que está bem. Dando continuidade então ao nosso experimento aqui, nós vamos falar agora sobre um motor simples. O princípio de funcionamento desse motor é constituído de uma bobina, um ímã de ferrite, duas terminações de cobre, um botão liga e desliga de estado sólido, um LED diodo emissor de luz e aqui no interior um esquema de ligação para o funcionamento da bobina e uma fonte de tensão. Bom, eu vou ligar o motor aqui para vocês verem o que acontece. O que está acontecendo aqui? A fonte de tensão está fornecendo corrente elétrica para a bobina. A bobina começa a ter campo magnético, e esse campo magnético acaba também interagindo com o ímã permanente que está fixado aqui na carcaça desse motor didático. Interessante, não? Ok, pessoal, eu vou explicar agora o sistema de funcionamento desse motor simples, o motor didático. Bom, a bobina está no seguinte esquema. Ela funciona como se fosse um liga-desliga. Então o que acontece? Ora ela liga, entra tensão, corrente elétrica, campo magnético, interação com o ímã permanente, movimento. Aí desliga. Aí a energia cinética mantém a bobina em movimento. E repete o ciclo. Tensão, bobina recebe campo magnético do ímã, movimento. Por quê? Por que tem que ser desse jeito? Porque nas terminações da bobina, a gente tomamos o devido cuidado, de um lado, tirar totalmente a isolação e de outro, manter pré-isolado. Então aqui está a bobina, desse lado a gente tirou a isolação e desse lado fez uma pré-isolação. Bobina, a partir do momento que ela está energizada, interage com o ímã permanente
e há o princípio de movimento. E aqui está o circuito explicando como é que funciona. Quando a gente liga essa chave, as terminações começam a circular a eletricidade. É assim que funcionam os motores de corrente contínua. Puxa vida, Denis, agora sim eu entendi. As interações das forças entre os dois campos faz com que os polos gerados pelas turbinas da armadura sejam constantemente atraídas e repelidas pelos polos fixos do estator, fazendo a armadura girar. É isso mesmo. Mas sabe o que eu estou vendo aqui? Não sei não. O problema da sua parafusadeira é apenas um fio solto.